Oi pessoal, eu sou a Amanda. Eu sou o Leon, esse aqui é o Não É Mesa e hoje a gente vai falar sobre Ghost in the Shell. Em A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, Scarlett Johansson é Major, a primeira soldado robô com um cérebro humano destinada a caçar os criminosos mais perigosos do mundo. E aí, Leon, o que foi que você achou da Vigilante do Amanhã, Fantasma na Casca? Esse filme tinha um monte de coisa para fazer, ele tinha muita coisa para usar. Ele tem um mundo futurista, aí você tem a mitologia que vem com esse mundo futurista, tem os personagens e além disso tudo você tem a história. E pra mim ele não conseguiu fazer absolutamente nada dessas coisas, ele não conseguiu deixar minimamente interessante nenhuma dessas coisas. Também pra mim foi muito difícil ficar investida nesse filme. O que eu senti nesse filme foi tédio. E assim, pra ser justa, no início, nos 15 primeiros minutos, eu fiquei um pouco entretida na parte visual. Ele tem uns efeitos visuais legais. Mas é impossível você deixar 106 minutos só de efeito visual. Porque no meio disso você tem uma história onde tem personagens cibernéticos, que eles não são desenvolvidos, atrás de um vilão também cibernético que a gente não entende muita motivação. Então ficou complicado eu torcer por alguém nesse filme. A parte visual, como tu falou, ela é muito boa, é bem bonito que eles mostram no filme. Só que, assim como tu, no começo eu também achei interessante que eles estavam mostrando a parte visual, mas logo pra mim, quando eles começaram a querer introduzir a moral do filme, que é tipo, Scarlett Johansson era uma pessoa e agora ela é só uma... Eles falam isso várias vezes no filme, ela é só a alma dela dentro de uma casca. Eu acho que aquela cidade brilhante daquele jeito contrasta com o tom que eles querem colocar no filme, porque pra mim eles quiseram meio que colocar um assunto sério, só que o mundo é piscando e tipo, não é como um Robocop, que em Robocop você tem aqueles comerciais e é para as coisas ser brilhantes, só que eles ficam mostrando a cidade é horrorosa, entendeu? É como se fosse, é exagerado de propósito para você fazer a sátira. Aqui eu não entendi para que serve aquele mundo ser do jeito que aquele mundo é, com aqueles hologramas gigantescos nos prédios e tal. Pois é, eles dizem que é um mundo futurista, mas eles não constroem nada sobre esse mundo futurista. A única coisa que eles mostram é uma cidade cheia de luzes LED e propagandas grandes para todos os lados. Eu gosto quando eles exploram ou constroem isso. Tipo assim, em Quinto Elemento tem cenas pequenas, mas elas servem para lhe inserir naquele mundo. Tem uma cena que o Bruce Willis está no apartamento dele, aí ele sai da cama e a cama vai pra dentro e vê uma cama nova. Essas pequenas coisinhas assim que lhe inserem naquele novo mundo. E aqui não tem nada disso. Eu até chego a pensar, não, vai ver que é pra dizer que o mundo ele é brilhante, é como se fosse a casca, e a sociedade dentro do mundo ele é apodrecida. Não. Só que eles não vão também nessa direção, e aí eu realmente não entendi a função daquilo. Não, isso aí também acho que é pensar demais nesse filme. Eu acho que a metáfora que eles queriam colocar era o personagem da Scarlett Johansson questionando ou não a individualidade dela. Só que eles fazem isso, eles colocam cenas milimetricamente espaçadas no filme só pra literalmente ela cuspir, dizendo, eu não sei se eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu não sou. Então não é uma coisa assim que é construída, não é uma coisa assim como aquele filme Inteligência Artificial ou então a série Westworld, que você realmente tem toda uma metáfora sendo desenvolvida na história. Aqui não, são cenas jogadas e pinceladas. Ela não sabe se ela é humana, ela não sabe se ela é real, esse tipo de coisa. Isso aí que tu falou, de onde é que termina o humano, onde é que começa a máquina e vice-versa, me lembrou muito de Robocop, porque Robocop, isso é um tema central do filme. A sociedade ela vai ficando cada vez mais mecânica, o negócio gira mais em torno do dinheiro, e ele tá no meio daquilo para representar essa metáfora toda. E aqui, como tu falou, eles parecem que vão fazer isso, mas eles nunca realmente fazem isso. Vira e mexe, eles dizem, ela realmente fala, mas será que eu sou isso? Aí para e vai pra outra coisa. Ou então, tu falou aí da sociedade, ou então tem personagens no filme dizendo, será que vale a pena a gente se melhorar ciberneticamente ou não? Será que a gente tá deixando de ser a nossa essência para se tornar alguma coisa? Mas isso é sempre só falado. Eles nunca param e dizem, isso aqui é a consequência que tem da gente ir se tornando robô. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm
not. Ó, tem um jogo chamado Deus Ex Human Revolution, que é o terceiro Deus Ex, que a história, ela é exatamente a história de Ghost in the Shell. Eu até achei interessante quando eu tava assistindo o filme, porque eu não conhecia de nome Ghost in the Shell, mas eu nunca tinha visto. A história de Deus Ex é exatamente isso. A gente chega num ponto, no terceiro jogo, que os humanos estão substituindo as partes dele por partes robóticas. Eles chamam de augmentation, são melhoramentos. E aí, só que tem todo um negócio em volta disso. Os caras têm que tomar uma droga para impedir rejeição pelo corpo. E lá em Deus Ex, eles usam esses implantes ou como coisa reconstrutiva, alguém que perdeu um braço, alguma coisa assim, ou então realmente para melhorar, tem coisa neural e tal. Só que eu fiquei vendo em Ghost in the Shell, tem um monte de gente na rua que metade é robótica e tem metade da cabeça robótica. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, pra que serve isso daí, sabe? Esse monte de gente foi desmembrado em guerra, caiu uma bomba. Parece que eles não exploram nem a causa de uma pessoa fazer um melhoramento e nem a consequência das pessoas fazer um melhoramento. A única coisa que eles fazem é instituir uma corporação que faz esses melhoramentos, que arranca. E a história é sobre essa corporação, se a gente for prestar atenção. Não é sobre a metáfora do filme ser ou não ser humano. É sobre uma corporação que tem a Major como um soldado para defender ataques terroristas dessa corporação. Nunca aparecem. Se eu entendi o filme bem. Porque, tipo assim, não é questão do filme ser difícil da gente seguir. O problema é que, como é muito difícil você ficar investido na história daquele filme, e a história é sobre uma conspiração dentro de uma empresa, a gente não sente conexão com os personagens o suficiente para prestar atenção na história. Não é a história ser complicada, entendeu? Eu acho assim que tem hora que eu não sei muito bem o que aconteceu porque eu não tava me importando mesmo. Isso aí que tu falou é muito importante, porque tu falou que a história eles pegam e falam sobre a corporação. Se fosse isso, eu não concordo que seja isso, porque se fosse isso, eu já acharia que seria apequenar todo esse universo que eles têm, certo? Vocês vamos falar sobre essa corporação. Não é nem sobre a corporação, é sobre ataques que estão fazendo a corporação, porque a corporação ela é só nominada, eu não sei nem o que é, não sei o que eles fazem, qual é a importância deles nesse mundo, se eles são alguma coisa que controla o Japão, sei lá, eu acho que é no Japão que o filme se passa, não sei. Então, nem sobre a corporação a história é. E como tu falou também, eu também senti isso, não é que o filme seja difícil de acompanhar, mas eu não tinha nada investido no filme, eu não tinha nada aposto, não tenho nenhuma aposta no filme, eu não me importava pra onde o que estava acontecendo e pra onde é que o filme estava indo. E assim, por mais que essa história tivesse sido interessante, eu acho muito difícil a gente ficar antagonizando a corporação. Uma coisa que não tem uma face, né? E aí no meio disso eles colocam assim cenas de ação que em tese são para ser tensas e para eu sentir perigo, mas eu não sinto perigo. Até pelo próprio conceito, a gente não sabe como é que funcionam aquelas pessoas. Então eu não tenho medo do que vai acontecer com elas. Isso contribui muito para eu não estar investido no filme. Eles colocam a gente no filme como se a gente já conhecesse aqueles personagens, como se a gente já conhecesse aquele mundo, como se a gente soubesse o que é que tá em jogo nas cenas de ação. Eles falam que Major. Eles falam que a Major é uma primeira super soldado daquele jeito que ela é. Só que eu acho que ela apanha o filme todo de todo mundo que aparece. Ela é super soldado por quê, entendeu? O que é que ela faz que os outros não fazem? A única coisa que ela faz de diferente é ficar invisível. E isso é usado como artifício em duas cenas diferentes e, tipo, não é nada que diga assim, é por isso que ela é fodona. Eu acho que tem uma cena que é ela sendo fodona, que é perto do fim, mas enfim, então isso também eles não conseguiam levar pra frente. A personagem da Scarlett Johansson, ela não é absolutamente nada, a gente não sabe nada sobre ela, não tem nada que faça a gente se importar com ela. Aí você pode dizer, mas Leon, é porque o negócio do filme é que isso vai ser revelado no final. Beleza, se isso vai ser revelado no final, eu preciso de alguma coisa para acompanhar no resto do filme inteiro, e eles não dão absolutamente nada. O restante do elenco tá lá como figurante, isso me lembrou muito do filme de Warcraft, porque tem um monte de coisa que você vê que tá no filme, porque tem no material fonte. Eu não assisti o material fonte, mas tem coisa aqui que eu sei que é direto do material fonte. Aquele negócio do Batou ter aqueles olhos, aquilo ali é direto de anime. Tem vários e vários planos e até cenas inteiras que são direto do anime. Eu tenho certeza, pelo jeito que o negócio é filmado, tem uma parte que ela tá correndo atrás de um cara, o cara passa em cima de uma poça d'água e tem um reflexo dela em cima de um prédio, que dali é direto do anime. Mas você tem toda essa parte visual, mas você não tem
conteúdo nenhum, você não tem consistência com nada, é bonito. Eles podem ter conseguido passar o visual que tinha no material fonte, passaram, mas não tem nada dentro disso. Outra coisa que me incomodou muito nesse filme foi o vilão. Não, na verdade ele é o antagonista do filme, que é o Michael Pitt, é o Cusi. Que, cara, a atuação dele é muito ruim, doido. Muito ruim. Eu acho que, tipo assim... Achou? Péssima, eu achei a melhor coisa do filme. Porque te distraiu? Não, porque eu gostei mesmo. Eu achei legal. Eu acho que eles conseguiram fazer como se ele realmente fosse um robô. Como se não só um robô, mas como se ele fosse um robô falhando. Eu achei legal. Ele ia falando, a voz dele, além dela ser monótona, ele tinha aqueles... Ele tipo enganchava, nós falava, você, nananana. Eu achei legal. Foi a melhor coisa do filme pra mim. Foi a única coisa pra mim que eles pegaram e realmente me passaram o que era que aquilo ali queria dizer. Parecia que ele não tinha emoção, que é pra ser isso mesmo, né? O personagem da Scarlett Johansson é como se fosse uma pessoa normal. Não, mas é porque tem hora que... Então, realmente eu acho que eu traduzi errado isso aí. Não é porque tem uma hora que ele vai falar uma cena assim que ele fala, não! Que ele dá um não, que ele fala, não! Eu falei, oxi! Eu acho que é proposital. Pode ser. Tá, então... Então eu fiquei incomodada porque eu já tava muito incomodada com muita coisa. They have improved us so much since they made me. Who are you? Uma controvérsia muito grande que teve nesse filme foi quando começou o casting, que a Scarlett Johansson foi colocada como no lugar de um personagem que o pessoal presume que seria asiático. Quando eu vi isso não me incomodou. Eles chamam isso nos Estados Unidos de whitewashing, que é quando você pega alguém que é claramente de outra etnia, só que como o filme é americano, eles colocam a pessoa branca naquele personagem. É basicamente isso, whitewashing. Quando eu vi a Scarlett Johansson no papel principal, eu não me incomodei, justamente por isso, o filme é americano e tal, coloca quem eles quiserem, não vão pegar uma atriz japonesa desconhecida pra colocar essas coisas, gasta dinheiro. Só que quando você vai ver o filme, não é a Scarlett Johansson no lugar de uma personagem asiática, é o elenco principal inteiro ocidental, no meio de um monte de figurante oriental, do ponto que fica uma coisa mais sem sentido do mundo. Por que é que essas pessoas ocidentais estão no Japão falando inglês? Por que é que ninguém fala japonês? Por que é que só aquele senhorzinho fala japonês? O elenco asiático é plano de fundo. Pois é, o pessoal fala, não, é porque o mundo é diversificado e tudo mais, mas, gente, é uma empresa de Tóquio. E aí, tudo é de Tóquio. E aí eles vão fazer um robô ocidental, isso não tem sentido, não é querer diversificar o elenco, é simplesmente porque não tem sentido. Não tem sentido, eu fiquei pensando, eles podiam ter colocado a história em Nova York, qual o problema? É uma coisa séria, ao ponto de você saber quem é que vai ser importante no filme e quem é que não vai ser importante no filme pela etnia da pessoa. Os orientais não fazem nada. Entendeu? Tem um personagem que que entra no começo do filme e você fica... Sim, esse cara aí, ele é ocidental. Pode ter certeza que mais na frente no filme ele vai fazer alguma coisa. Se você não souber ainda que ele vai, fique sabendo que ele vai, porque só quem faz alguma coisa importante no filme é o elenco ocidental. They did not save your life. They stole it. Então, Amanda, o que é que você achou de Fantasma na Casca? Eu achei, assim, que a gente não tá nos anos 90 pra ficar... Ai, meu Deus, que efeito visual maravilhoso. Se você quiser assistir um filme que tenha alguma metáfora com inteligência artificial, assista outro filme, porque esse aí ele não vai explorar nada. Ele simplesmente, literalmente, joga na sua cara. Eu não sei o que eu sou, eu sei o que eu sou, enfim. Então, não gostei. Pra mim, o filme foi um tédio. Eu recomendo que você assista uma série chamada Westworld. Durante o filme eu fiquei fiquei lembrando de Robocop, eu fiquei lembrando de Matrix, eu fiquei lembrando de vários outros filmes de futuro pós-apocalíptico, coisa cyberpunk, etc., que fizeram bem mais interessante o que esse filme tentou fazer. Eles me deram visuais, eles me deram tudo que esse filme dá, e me deram mais uma história e personagens que eu podia torcer, que eu podia me envolver. Eu também fiquei muito entediado com esse filme, não gostei de jeito nenhum. Talvez se você for fã do anime original, você queira ver um negócio em live action, mas eu acho que não passa disso de jeito nenhum. E eu não recomendaria, talvez dessa forma, mas de forma geral não recomendaria de jeito nenhum.